Interpretação de texto e trazendo para as nossas vidas, tá? Aí Jesus pergunta, ó, qual dos três, a teu ver, mostrou-se próximo do homem que caíra nas mãos dos bandidos? O legista respondeu, foi aquele que deu prova de bondade para com ele. Então Jesus falou, Jesus lhe disse, vai e tu também fazes o mesmo. Percebe como Jesus ensinava as pessoas? Ele ensinava através da parábola, né? Não é bem a dialética, tá? Porque a dialética era... E Sócrates era muito disso. Sócrates, ele procurava exatamente as pessoas que falavam coisas estranhas, coisas erradas. E ele ia apertando, fazendo perguntas até a pessoa se aborrecer, perceber que estava falando bobagens, erros, se aborrecia com ele e saía da conversa. Por isso que Sócrates incomodava muita gente, né? Jesus não, Jesus era mais pedagogo, digamos assim. Sócrates era quase um ser político, digamos assim, embora ele tenha dito para ele mesmo que nunca entraria na política. E muita gente pedia para ele entrar na política, ele não queria entrar na política. E não entrou na política, tá? Mas Jesus, ele era mais pedagogo, né? E ele usava sempre essas historinhas, né? As parábolas. Muito legal essa história do bom samaritano, tá, gente? Muito legal. Aí, eu passei uma tarefinha para vocês, não foi? Eu passei uma tarefinha para vocês a respeito do bom samaritano. Eu acho que foi dia 6. Foi o dia que eu não pude atender vocês. Eu passei tarefinha. Aqui, ó. Quando Jesus contou essa parábola, quis explicar quem era o próximo e o que era amar o próximo. O samaritano não conhecia o homem que estava ferido na estrada e mesmo assim o ajudou como se ajudasse um amigo, com carinho e preocupação. Qual é a sua opinião sobre a atitude do samaritano? E sobre a atitude dos outros dois que passaram sem ajudar? Resposta pessoal para vocês, tá? Vamos agora aqui para um outro exemplo de bom samaritano, né, digamos assim. É o padre Dom João Bosco, tá? Italiano. Vamos ver a vida dele um pouco aqui, ó. Ao longo da história humana, muitas pessoas têm vivido uma existência inteiramente dedicada ao amor pelo próximo. Na Igreja Católica, pessoas especiais com o dom de se doar inteiramente a Deus e aos irmãos em humanidade são consideradas santas. Vou pôr uma vírgula aí e colocar o dedo na ferida. Católicos que me perdoem, mas a história prova que, por exemplo, João Paulo II, que foi santificado, não está com tanto tempo assim, não tinha muita coisa de santo não, tá? Ele foi importante para a igreja, foi um ser mais político, digamos assim, para marcar território da igreja, mas de santo ele não teve muita coisa não. A Igreja Católica, muitas vezes, e aí eu vou colocar um dedo mais profundo na ferida, em alguns momentos a Igreja Católica ela faz essas beatificações muito mais para conquistar fiéis. Agora é curioso, porque, por exemplo, Padre Cícero, que muita gente... Tem verdadeiras romarias, né? Tem gente que vem do Nordeste inteiro, tem gente que vem de outros países, a Juazeiro do Norte, fazer oferta
prestar votos a Padre Cícero. Padre Cícero, a história prova isso, que de santo ele também não tinha nada, só que a igreja confirma isso. Tanto é que a igreja nunca beatificou o Padre Cícero, né? Tem muitas coisas por debaixo dos panos, tá, gente? Tem muitas coisas das quais a gente não tem conhecimento, tá? A Igreja Católica é uma das instituições mais ricas do planeta, tá? E já foi a mais poderosa do planeta antes do período do Renascimento, tá? Então, muito cuidado com essas coisas. Tenha a sua fé, faça suas orações, mas faça de você para você, tá? Eu nem gosto de confiar muito em padre. Não por esses abusos que a gente vê de vez por outra, né? Outra coisa que eu acho uma idiotice, tá? Porque a igreja, no final das contas, ela cabresteia o pobre do padre de forma que ele não tenha uma família, não tenha esposa, não tenha filhos. Ah, professor, isso é pecado, o padre não pode ter relações com mulher. Que história é essa? Isso foi inventado antigamente na igreja, porque a igreja não queria pagar, além da vida do padre, ele não queria pagar a vida da família. É dinheiro, gente! A vida gira em torno de um negócio chamado dinheiro. Não à toa as pessoas matam e morrem por conta de dinheiro, não, gente. Tudo gira em torno de dinheiro, tá bom? Então essa história de que a igreja não permite tal, é pecado a gente pensar essas coisas, o padre pensar essas coisas. Coitado do padre que passa uma vida inteira pensando e sentindo até necessidade de ter uma família, de conhecer alguém, não sei o quê, e não pode. Aí você tem abusos e mais abusos na Igreja Católica já exatamente por causa disso. Era simplesmente fácil resolver isso aí. Abre. Ele não vai deixar de ter a sua religião, de ser um devoto de Cristo por causa disso. Tá? Isso é de uma estupidez tão grande. Enfim. Vamos lá. Onde eu estava lendo... em humanidade, né? São consideradas santas. Um desses santos foi Dom João Bosco, de 1815 a 1888, a vida dele, um padre italiano que consagrou a vida aos jovens de todo o mundo. João era um menino pobre que trabalhava no campo para ganhar a vida. Conta-se que, com apenas 9 anos de idade, teve um sonho que o marcaria. Sempre essas ideias, né? As pessoas que são santificadas sempre tiveram um sonho, uma visão, enfim. Mas vamos lá. Nele estavam Jesus e Nossa Senhora. No sonho, ele viu uma multidão de meninos brigando, xingando e queria fazê-los ficar quietos por meio de socos e pancadas. Porém, Jesus e Maria dele se aproximaram e lhe disseram que deveria agir sempre com amor. Mais tarde, depois de estudar com muito sacrifício, seu irmão mais velho nem queria que ele estudasse, decidiu ser padre. Um dia foi visitar uma prisão onde ficavam os jovens que haviam caído na criminalidade. Comovido com aquela situação, João Bosco decidiu fazer alguma coisa por eles. Esse é o nosso problema, tá, da nossa sociedade de hoje. Nós temos um sistema carcerário, gente, muito complicado. O menino, o jovem, que muitas vezes entra na prisão, entra por uma bobagem, um crimezinho desse tamanho. De repente é uma trouxinha de drogas desse tamanho. Trabalhar por avião, né? Avião vocês sabem o que é, né? Levar de um local para o outro. De repente o cara sai assaltante de banco.
ligado a uma facção criminosa. Essas facções que vieram do Sudeste, o quê? Depois ali de 2012. A invasão das polícias, a ocupação das polícias nos morros do Rio de Janeiro fizeram esse grande serviço. Não resolveram problema nenhum, a pacificação dos morros. Professor, o que foi isso? 10 minutos já. Você tinha lá os morros do Rio de Janeiro, as favelas, aquela coisa. Dominadas pelo tráfico, digamos assim. Houve uma ideia da polícia do Rio de Janeiro, do prefeito, de fazer bases, digamos assim, das polícias nos morros. Eram chamadas polícias pacificadoras, tá? A polícia ia para o local de forma de dominar e tranquilizar a população, que ela não fosse dependente do tráfico. A ideia é razoavelmente interessante, mas ia fazer o que com esse restante? Você não pode fazer somente uma coisa, você tem que fazer várias coisas, porque todos os nossos problemas de drogas, da criminalidade, gente, não é somente o Morro do Rio. Você tem aí o tráfico de armas, você tem aí o tráfico de drogas, você tem aí a evasão escolar, crianças que não conseguem estar na escola, você tem aí a pobreza. Claro que isso aí é um fator alto de criminalidade, porque, digamos, o jovem que vê aquele adolescente da classe média ou da classe alta, bem vestido, numa moto não, né? Numa bike lá de 1.500, 2.000 reais, uma roupa bacana, ele também quer ter aquilo. E ele vê as condições dentro de casa, ele não vê essas condições possíveis. O que ele vê? Ele vê no tráfico a condição de não só comprar aquilo, como também aumentar o seu status dentro da sociedade. Porque ele passa a ser respeitado. Até as meninas olham diferente para ele. Isso é um problema muito sério, tá, gente? E eu vou continuar com isso. Deixa eu dar uma pausa.